Josué capítulo 8. Então disse o Senhor a Josué: não temas, e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te, e sobe aí. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás, pois, Ai, e a seu rei, como fizeste a Jericó, e a seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos, e o seu gado. Põe emboscadas à cidade, por detrás dela. Então Josué levantou-se, e toda a gente de guerra, para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite, e deu-lhes ordem, dizendo: olhai, poreis emboscadas à cidade, por detrás da cidade, não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém, eu, e todo o povo que está comigo, nos achegaremos à cidade, e será que, quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós, como dantes. Assim, fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada, e tomareis a cidade, porque o Senhor, vosso Deus, vo-la dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vos tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada, e contou o povo, e subiram ele, e os anciãos de Israel, diante do povo contra Ai. Subiu, também, toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se, e vieram em frente da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. Tomou, também, alguns 5.000 homens, e pô-los entre Betel e Ai, em emboscada, ao ocidente da cidade. E puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram, e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado, perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel, se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo, que estava na cidade, foi convocado para o seguir, e seguiram a Josué, e foram atraídos da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta, e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão, para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança, que estava na sua mão, para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade, e a tomaram, e apressaram-se, e puseram a cidade a fogo. E, virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte, nem outra, porque o povo, que fugia para o deserto, se tornou contra os que os seguiam. E, vendo Josué e todo Israel, que emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim, ficaram no meio dos israelitas, uns de uma, e outros de outra parte, e feriram-nos, até que nenhum deles ficou, que escapasse. Porém ao rei de Ai, tomaram vivo, e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto,
onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou aí, e a puseram a fio de espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor, que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué Ai, e a tornou num montão perpétuo, em assolamento, até o dia de hoje. E ao rei de Ai, enforcou num madeiro, até a tarde, e, ao pôr do sol, ordenou Josué, que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Então, Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não movera ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes estavam de uma e outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E, depois, leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve, de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles.